Boa noite, pessoal da disciplina Métodos Quantitativos. A gente vai seguir o conteúdo agora, dessa forma online, tá? E a nossa terceira aula, que referente à seção 1.3, a gente vai trabalhar sobre o conteúdo relacionado à função quadrática, tá? E o que é essa função quadrática? A função quadrática, basicamente, é uma função polinomial, tá? Função polinomial nada mais é do que uma função que tem um coeficiente que vai multiplicar o x, certo? E o expoente que está relacionado ao x, ele vai diminuindo gradativamente de 1 em 1. Então, por exemplo, aqui é x à quinta, x à quarta, x à terceira, x à segunda, né, ou x ao quadrado. Aqui o x está elevado a 1 e aqui o x está elevado a 0, tá? X elevado a 0 é 1, então sumiu o x, tá? Já os coeficientes que multiplicam x, eles não seguem uma lógica. Isso significa o quê? Que cada combinação diferente de coeficientes que multiplicam x é o que dá identidade para uma função polinomial diferente. Essa função polinomial é do grau 5, tá? Porque o maior expoente é o 5. Então a função quadrática, ela nada mais é do que uma função polinomial. Então aqui está a nossa função quadrática. Deixa eu só achar o... Não achei a canetinha. Deixa eu tentar de novo aqui. Aqui, achei a caneta. Essa primeira aula eu tô gravando online, tá, galera? Então vai demorar um pouquinho para mim pegar a manha aqui. Então, beleza. Essa aqui é a nossa função quadrática, que é uma função de segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que multiplica o x é o 2, tá? E aqui, ó, quem está multiplicando o c seria o x elevado a 0, tá? Lembrando que x elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, e a nossa função afim? Também é uma função polinomial. Por quê? Porque aqui é o x elevado a 1 e aqui é aquele mesmo esquema do x elevado a 0, tá? Então, a função quadrática e a função afim são duas funções polinomiais. E a gente vai trabalhar esse modelo aqui até o final da aula, tá? Então toda a nossa aula vai ser construída em cima desse modelo genérico aqui. Lembrando que para a função ser quadrática, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a aqui for zero, 0 que multiplica x ao quadrado, vai dar zero, né? Então toda essa parte aqui vai sumir. Então se o a for igual a zero, não vai ser uma função quadrática, vai ser uma função afim, certo? E uma característica importante assim, que define a função quadrática é que o gráfico que é gerado pela função quadrática é uma parábola, tá? Que é esse esqueminha aqui, ó. Isso aqui é uma parábola. E para definir uma parábola, é preciso ter um ponto de foco e uma reta diretriz, tá? Isso daqui é mais por título de curiosidade, tá, galera? A gente não vai trabalhar muito isso daqui, a gente vai mais tratar sobre a função quadrática mesmo. Mas só para falar por que é preciso de um foco e de uma reta diretriz. Pelo fato do seguinte, aqui é um ponto P qualquer da nossa parábola, tá? Começou aqui embaixo, então esse aqui é um P qualquer. Essa aqui é a nossa reta diretriz e esse é o ponto de foco. E o lance é o seguinte, para a curva da parábola, qualquer ponto que está dentro dessa parábola, a distância entre esse ponto e o ponto de foco é a mesma distância desse ponto para a reta diretriz, tá? Então, para qualquer ponto, vai ser sempre essa mesma distância. Lembrando que esse ponto é uma coordenada, né? Que tem um x e tem um y. Então, isso aqui é um x, por exemplo, um x1, y1, as mesmas distâncias. E esse aqui é um outro, isso aqui seria um x2, y2, que também tem distâncias
iguais, tá? Então, essa é a nossa curva da parábola. E a gente já começa com um exercício, tá? O que eu sugiro para vocês? Fazer o mesmo esquema que a gente fazia na aula. Para cada exercício, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Então, aqui nesse modo online, o que vocês vão fazer? Vocês dão um pause agora no vídeo de vocês, tentam fazer o exercício, depois vocês assistem a resolução junto comigo e testam se vocês fizeram não certo, tá? Então podem pausar já e voltando. É o seguinte, primeiro exercício é só para esboçar um gráfico dessa função quadrática. Daí vocês vão pensar, nossa, mas ele nem ensinou nada já para esboçar um gráfico? Eu ensinei sim, por quê? Porque a gente já fez uma parábola das nossas primeiras aulas. A diferença é que na nossa aula que a gente fez a parábola, não tinha esse menos 4x aqui, tá? Não tinha. Por quê? Porque o coeficiente que multiplicava o x era zero, então só tinha o x ao quadrado e um valor aqui. Mas a ideia é a mesma, que é o quê? Vocês vão definir valores de x, por exemplo, e se o x for 2? Então joga o 2 nesse lugar, o 2 aqui, e vai dar o quê? Vai resultar um valor para o y. Então vocês vão ter um x e um y para colocar no gráfico. Então, para cada, vocês vão sempre escolher alguns valores de x para descobrir o valor do y para jogar no gráfico, tá? Então, vamos começar. Por exemplo, e se o x for menos 1? Então, vai ser o quê? Então, no lugar do x aqui, vai pôr menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4, que é o valor que multiplica o x, vezes menos 1, que é o valor do x, mais 5, tá? Então, vai ficar um negócio assim. Menos 1 ao quadrado seria menos 1 vezes menos 1. Multiplicação de menos com menos dá mais. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, é 1 mais aqui, ó. Menos 4 com vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, tá? 4 vezes 1, 4. E o mais 5. Daí, somando, 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Então, quando o x é menos 1, o y é 10. A gente tem a primeira coordenada. Menos 1 e 10. Agora, e se o x for 0? Mesmo esquema. Joga aqui, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 5. Observe que o menos 4 e o 5 nunca vai mudar, tá? Porque são os coeficientes que multiplicam o x. E quem vai mudar sempre é o valor do x, tá? Então, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. Menos 4 vezes 0 dá menos 0, mais 5, tá? Então, essa parte aqui some tudo. Vai ficar y igual a 5. E a gente tem nossa segunda coordenada. Se o x for 1, mesmo esquema, tá? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 5. 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 5. Aqui é 5 menos 4 dá 1. 1 mais 1, 2. E a gente tem mais uma coordenada, que é o 1 e 2. E se a gente continuar preenchendo essa tabela aqui, a gente vai ter várias coordenadas. Daí vocês podem ficar na dúvida. Tá, beleza, professor, mas e de onde que vem esses valores do x aqui, ó? Os valores do x não é dado, tá, galera? Os valores do x, vocês vão ter que escolher quais valores vocês vão jogar no lugar do x para jogar o valor do y. Daí é legal vocês jogarem, por exemplo, esses 3 valores aqui, ó. Daí vocês começam a fazer a colocar os pontos no gráfico. Pensando que aqui o gráfico é assim. Então, dá para imaginar que aqui começa a ser uma parábola, certo? Mas você não sabe se a parábola vai descer mais ou se ela já vai começar a subir. Então, o que eles vão fazer? Vou continuar jogando mais valores para o x para vocês conseguirem ter uma melhor visibilidade dessa parábola. Então, vocês vão escolher os valores do x. Os valores que vocês vão escolher para o x depende para qual lado que a parábola está caminhando. Tá? Vocês vão perceber isso conforme vocês forem praticando mais vezes, tá? Então, aqui tá todas as coordenadas que a gente fez, certo? Que a gente descobriu. E agora é só ligar os pontos, tá? Por exemplo, se você soubesse só esse ponto aqui e esse ponto aqui, você teria que escolher um valor do x que estivesse entre 0, né? Entre 0 e 4, para ver como que a parábola se comportar. Vocês escolheram, por exemplo, o valor 2. Aqui o 2. Então, vocês viram que o ponto fez
O gráfico foi para baixo, foi para cima. Então dá para já imaginar que a parábola ia fazer isso daqui, certo? Beleza. Então, seguinte, o vértice dessa parábola é quem? É esse ponto aqui. O que é o vértice? É o ponto mais baixo da curva, tá? Da parábola. E o eixo de simetria é para x igual a 2. Observe, porque é exatamente onde está o vértice, certo? Que é onde a parábola para de descer e começa a subir. Beleza? Então tá aqui o nosso vértice, nosso eixo de simetria. Vamos seguindo. Observe que essa parábola aqui, ó, ela tem a concavidade voltada para cima. O que significa? Que a boca dela aqui, ó, tá voltada para cima. Perceberam? E quem define se a concavidade da parábola é voltada para cima ou é voltada para baixo, que seria isso daqui, é o valor do A, tá? Quem que é o A? Só lembrando, o A é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Por exemplo, nesse caso, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que é da função quadrática que a gente está trabalhando, o A vale 1, tá? Então, como 1 vezes x quadrado é igual a x ao quadrado, por isso que o A não aparece, mas ele vale 1. Então, como o A vale 1, significa que, como o A vale 1, ele é positivo, tá? E quando o A é maior que 0, ou seja, ele é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem várias parábolas com diferentes valores de A. Mas todas elas têm a concavidade voltada para cima. Porque todas elas têm um A maior que 0, certo? Agora, se o A for negativo, ou seja, se ele for menor que 0, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, tá? Então, aqui a gente tem vários valores de A negativos, menos 0,4, menos 0,6, menos 1. Então, isso que define a parábola voltada, com a concavidade voltada para baixo. E observe o seguinte, quanto mais perto do zero for o valor do A, não importa se ele for positivo ou negativo, mais aberta é a parábola, tá? Ó, aqui está bem perto do zero, é 0,4, menos 0,4. Então, essa parábola aqui, ó, ela está bem aberta. Agora, observe esse A aqui, ó, para A igual a menos 5, que está mais distante do zero. A parábola está mais fechada. Então, não importa se for positivo também. Por exemplo, se o A for 0,4, a parábola também vai ser aberta. Só que ela vai ser aberta com a concavidade voltada para cima. E se o A for grande, por exemplo, o A for 5. Se o A for 5, ele está distante do zero. E é positivo. Então, vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, só que mais estreita. Beleza? E vocês lembram que na função afim a gente também conseguia descobrir o valor qual ponto que a parábola intersectava o eixo y. Na função afim era qual ponto que a reta interceptava o eixo y. Aqui na parábola a gente também consegue descobrir qual ponto que a parábola intercepta o eixo y. Que seria nesse caso aqui, tá? No ponto, quando o y vale 5, a parábola está cruzando o eixo y. Nessas outras parábolas aqui, a mesma coisa. Quando o y vale 5, todas as parábolas cruzam o eixo y. Então, observe o seguinte, que independente do valor do A, ó, aqui tem várias parábolas, tudo com A, valor de A diferente, mas todas estão cruzando o eixo y no mesmo lugar, que é quando quando o y é igual a 5. Então, independente do valor do A e do B, o ponto que cruza é o mesmo. Isso por quê? Imagina o seguinte, imagina se x é igual a 0. Imagina não.
todo lugar que o y, a parábola cruza o eixo y bem no 5, certo? E é exatamente onde o x é igual a zero, certo? Sempre. Voltando para outro slide, a mesma história. A parábola cruza o eixo y no 5 e o x é igual a zero. Então, se eu jogar x igual a zero, eu consigo descobrir o que acontece se eu jogar o x igual a zero. Ó, jogando x igual a zero, então vai ficar 0 ao quadrado e b vezes zero, né? Porque seria aqui é o valor do x ao quadrado, certo? E aqui é o valor do x. Então, quando x é igual a zero, o a ele é zerado e o b é zerado. Então, não importa para qualquer valor de a ou de b, quando x é igual a zero, sempre vai dar 5. Por isso que independente da forma da parábola, o valor que intercepta o eixo y não vai mudar, tá? Isso não quer dizer que vai ser sempre 5. Se aqui for uma outra função quadrática com x, com c, né, que é o valor do 5, igual a 7, por exemplo, não importa o valor do a e do b, vai ser, qualquer curva da parábola vai ser sempre interceptar o eixo y no valor 7, tá? Então agora um outro exercício, a gente faz o mesmo esquema, vocês pausam para tentar fazer essa atividade, tá? Aqui é o seguinte, a gente vai tentar determinar qual que é a lei de formação dessa parábola, tá? Lembrando que a função quadrática genérica é y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então o que a gente já tem? A gente tem o valor do c aqui, ó. Por que o valor do c? Porque o valor do c é onde a parábola cruza o eixo y, que é bem no ponto menos 3. Então aqui está a nossa função genérica, e a gente já sabe que o c vai valer o quê? Menos 3. Por quê? Porque é onde a parábola está cruzando o eixo y. Então, nossa coordenada aqui, ó, é o ponto de intersecção, tá, da parábola com o eixo y. Então, como a gente já sabe que o c é igual a menos 3, a gente jogou na nossa função genérica, né, que é ax ao quadrado mais bx. Agora, como c é menos 3, ficou menos 3 aqui. E agora? Agora ficou mais... E como a gente vai descobrir o a e o b? Ficou fácil. Por quê? Porque a gente pode pegar dois pares de pontos quaisquer e jogar aqui, ó. Porque a gente vai pegar um par de pontos, por exemplo, a gente pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, o x é menos 3 e o y é 12. Então, no lugar do x, vai colocar menos 3. E quem que é o y? O y é o f de x, né? Vai colocar 12. Então, a gente vai ficar com o quê? Uma função com um a e um b. Se a gente pegar um outro ponto qualquer, por exemplo, esse daqui, aqui o x é 2 e o y é 7. A gente põe o mesmo esquema. Aqui é 2, né, no lugar do x, e no lugar do f de x é 7. A gente vai ter outro sisteminha com a e b. A gente vai ter dois sistemas com duas equações e vocês já sabem como resolver isso, né? Vou mostrar, por exemplo. Vamos escolher esses dois pontos aqui, ponto 1 e 0 e o ponto menos 1, menos 2. Para o ponto 1 e 0, né? Aqui é x, lembrando, e aqui é y. Então, no lugar do x, vou jogar 1. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou jogar 1. E no lugar do y, que é o f de x, vou jogar 0, tá? E o c, a gente já sabe que a gente descobriu que o c é menos 3, tá? C aqui é menos 3. Então, vamos lá. Então, aqui, no lugar do x é 1, no lugar do y é 0, e o c é menos 3. Então, a gente tem esse sisteminha aqui, a mais b é igual a 3, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com outro ponto, que seria o ponto menos 1 e menos 2. Então, no lugar do x,
a gente vai colocar menos 1. E no lugar do y, a gente vai colocar menos 2. Então tá aqui, ó. Menos 1 no lugar do x, menos 2 no lugar do y. E aqui é o nosso valor do c, que a gente já descobriu através do gráfico, certo? Então vai gerar uma outra equaçãozinha que a menos b é igual a 1. Ou seja, a gente tem duas equações com duas incógnitas. Agora tá fácil resolver. A gente pode somar essas duas aqui, ó. Se somar as duas, dá para observar que vai eliminar os dois b's, né? Porque esse b está somando e esse b está subtraindo. Então, mais b com menos b vai sumir o b. Então, a mais a dá 2a, certo? Mais b com menos b sumiu. E 3 com mais 1 dá 4. Então, passa o 2 dividindo, 4 dividido por 2, a igual a 2. Então, sabendo o valor do a, é só a gente jogar o valor do a em uma dessas duas equações. Tanto faz. Se jogar o valor do a aqui, ó, a igual a 2, vai passar o 2 para lá subtraindo, porque ele está somando, vai ficar b igual a 1. E se jogar o valor do a aqui, ó, daí eu vou passar o b para lá, porque o b está negativo, eu quero deixar ele positivo, né? Então vai ficar o b para cá. E 1 que está somando aqui vai passar subtraindo e vai ficar menos 1. Então, 2 menos 1. O b também vai dar 1. Tá? Então, a ideia volta àquela mesma raciocínio da função afim, tá? Duas equações com duas incógnitas. A gente soma as duas equações, elimina uma das letras. Daí a letra que a gente descobriu, a gente joga no lugar dela para descobrir a outra letra, tá? Então, como a gente já sabe que o a vale 2, o b vale 1 e o c vale menos 3, agora é só substituir essas letras no lugar da nossa função genérica de segundo grau, tá? Então, aqui vai jogar 2, aqui vai jogar 1 e aqui vai jogar menos 3 e a gente tem a nossa equação quadrática, tá? Ou equação de segundo grau, que a gente precisava descobrir. Beleza. Agora, um último conteúdo para ensinar para vocês é como descobrir o zero da função quadrática, que era a mesma ideia de descobrir o zero da função afim. O que é o zero da função afim? É onde a nossa equação cruza o eixo y. Na função afim, que era um esquema assim, né? Por exemplo, eu tinha uma função afim assim, ó. O zero da função afim era esse valor aqui, ó, que é um valor onde tem um x qualquer, certo? E o y valia 0, certo? Agora, minha função quadrática, como é uma curva, eu posso ter dois zeros. Observe essa equação aqui, eu tenho um zero aqui e tenho outro zero aqui. Esse zero aqui, ó, eu já sei que x é 1. Então, aqui eu já sei que é 1 e 0. Certo? Porque nesse ponto aqui o x vale 1 e o y vale 0. E nesse ponto aqui, quanto vale o x? Ah, eu acho que vale menos 1,5. Dá para achar isso, mas a gente não pode ter uma certeza, tá? Para a gente ter uma certeza, a gente tem que fazer uma conta. Então aqui, ó, o x eu não sei, mas o y vai valer 0, tá? Porque o valor do y aqui é 0, porque tá bem no eixo x, esse ponto. Beleza? Então, como que a gente descobre esses pontos aí que são os zeros da função quadrática? Ou também é conhecido também como as raízes da função. Como a gente descobre as raízes da função? Seguinte, a nossa função quadrática ela pode ter dois pontos, pode ter um ponto só, ou pode não ter nenhum ponto, ou seja, essa nossa função quadrática ela pode ficar flutuando e não encostar no eixo x. Por exemplo, essa função quadrática aqui, ó, essa parábola aqui, observe que são duas parábolas diferentes, tá, galera? Aqui é uma parábola aqui, estou me referindo só a ela por enquanto, tá? Nessa parábola aqui, eu tenho dois zeros, que é esse ponto e esse ponto. E essa parábola aqui, o a é maior que zero. Eu já sei por quê, porque a concavidade dela, né, tá voltada para cima. Já essa parábola aqui, ó,
eu também tenho dois pontos que cruzam o eixo X, tá? Que é esse ponto e esse ponto. E eu sei que o A é menor que zero. Por quê? Porque a concavidade dela está voltada para baixo, tá? Então, esse aqui é um exemplo, são dois exemplos de parábolas que têm duas raízes, tá? Ou dois zeros da equação. Já essas duas parábolas aqui, elas têm uma raiz só. Por quê? Porque o vértice da equação coincide com o seu zero da equação, porque é só um ponto que encosta no eixo X, tá? Lembrando, A maior que zero, parábola voltada para cima. E aqui é o outro zero da equação, A menor que zero, parábola voltada para baixo, tá? Lembrando que são duas funções diferentes, tá? Então, são dois exemplos de funções que só tem uma raiz. Ou a parábola, ou a função, né, ou a parábola, pode não ter raiz. Aqui tem esse exemplo aqui, ó, ela não encosta o eixo X em nenhum ponto. Essa aqui é uma outra parábola, um outro exemplo, que não tem nenhuma raiz, porque não encosta o eixo X em nenhum ponto. E agora, e para a gente descobrir quais são os zeros da equação, né, quais são os valores de x que encostam, quais são os pontos, né, que encostam o eixo x, tem aquela famosa, galera, fórmula de Bhaskara, tá? Não se assuste, nossa, fórmula de Bhaskara, nunca aprendi a fazer isso direito. Não, galera, agora vocês são mais evoluídos, vocês vão aprender e vão ver que é bem simples, que não tem por que ter medo, tá? Então aqui, essa fórmula de Bhaskara serve tanto para a gente descobrir quais são as raízes, né, da equação, ou também para a gente descobrir se a equação, a nossa função não tem raiz, tá? Se ela fica flutuando, também dá para descobrir a partir da fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara. Aqui está a nossa função quadrática, que é a função genérica. E a gente quer descobrir quais valores do x, né? Quanto vale o x para que a nossa função tenha o valor de zero. Por que valor de zero? Só vou voltar aqui no gráfico, que quando a raiz da equação é exatamente o ponto, o valor de x para qual o y vai valer zero, tá, galera? Então aqui, ó, não tem nenhum valor de x que o y vai valer zero. Por quê? Porque ela está lá em cima, tá? Ela não encosta ao eixo x. Então a fórmula de Bhaskara é essa daqui. Não se assustem, já falei para você não se assustar, é bem tranquilo, tá, galera? Aqui, então, aqui essa fórmula, a gente vai ter uma função genérica, e essa função a gente vai jogar os valores do B, do A e do C, e vai descobrir qual que é o valor do X, que é o valor para qual o Y vai valer zero, tá? Mas aí vocês podem já ter observado, nossa, mas tem um mais e um menos aqui, ó, mais e menos. Que doideira é essa? É simples de explicar. Por que tem mais e menos? Não se esqueçam que eu falei que a função quadrática ela pode ter duas raízes, pode ter uma raiz ou não pode ter nenhuma raiz. Esse mais e menos é o que permite que a equação tenha duas raízes, porque aqui vai originar dois valores para o x. Um com o sinal, um que a gente vai utilizar o sinal do mais e um que a gente vai utilizar o sinal do menos. E por que mais e menos? Seguinte, imagine que esse valor aqui que a gente jogou aqui dentro, essa conta aqui, ó, deu 4. A gente jogou um valor para o B, um valor para o A, um valor para o C, e essa conta total deu 4. Qual que é a raiz de 4? Ou seja, qual que é o número vezes ele mesmo que vai dar 4? É 2, certo? 2 vezes 2 dá 4. Então, raiz de 4 é igual a 2. Mas se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, também não dá 4? Porque menos com menos dá mais, certo? Então a raiz de 4 também pode ser menos 2. Ou seja, a raiz de 4 pode ser ou mais 2 ou menos 2. Então a gente tem que assumir que ela pode... a gente tem que aceitar que ela pode assumir esses dois valores, tá? Então, qualquer valor que estiver dentro da raiz
a gente vai assumir que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, a partir de um certo momento, a gente vai ter originado dois valores de x, que seria o x1 e o x2, tá? Que é um para quando aqui for positivo e um aqui for negativo. A gente vai aplicar isso e vamos entender melhor, tá? Então, aqui está a nossa fórmula de Bhaskara. E o que seria o x1? Seria se a gente aceitar que essa conta aqui vai dar positivo, e o x2 considerando que essa conta aqui, a raiz dela seja negativa, tá? Então, dessa forma aqui, aceitando um valor do resultado da raiz positivo e um negativo, a gente vai gerar as nossas duas raízes da equação, os nossos dois zeros, que seria o x1 e o x2, tá? E, não sei se alguns de vocês lembram, que também na fórmula de Bhaskara tinha o tal de delta. O que é o delta? Delta nada mais é do que essa conta aqui, que está dentro dessa raiz aqui. Tá? Então, ou eu posso fazer Bhaskara direto assim, essa fórmula completa, ou eu calculo delta, que é b ao quadrado menos 4ac, certo? E uso essa fórmula aqui, ó. O que significa isso? Que primeiro eu calculo delta, daí o valor de delta eu coloco dentro da raiz, daí eu continuo calculando a fórmula de Bhaskara. Tanto faz. Mas pode ser que, nossa, professor, mas desse jeito pareceu mais complicado. É que o delta, na verdade, ele tem uma função que é para a gente descobrir quantas raízes tem a equação. Se é 2, se é 1 ou é 0. A gente vai ver isso daqui a alguns slides, tá? Então, esse discriminante, que é o delta, ele tem essa função de permitir identificar quantas raízes tem a nossa equação. Vamos então aplicar o Bhaskara para dar uma treinada? Vocês podem agora pausar o vídeo. Esses slides que eu estou passando também está no Ava, tá? Então vocês podem utilizar os slides do Ava, pausar o vídeo e tentar aplicar a fórmula de Bhaskara e depois voltar ao vídeo e verem como que eu resolvi, tá? Então vamos fazer a primeira, essa f de x. Observe, galera, que aqui tem f de x, g de x e h de x. O que é essa mudança de letra? É só para identificar equações diferentes e a gente não se confundir, tá? Então a gente pode utilizar f de x, g de x, h de x, qualquer valor para identificar uma função. Então a primeira aí. Aqui está a nossa fórmula genérica do Bhaskara. O que a gente vai fazer? No lugar do menos b, a gente vai jogar o valor dele. Qual o valor do b? O valor do b é menos 6. Então no lugar do b vai jogar menos 6. Aqui mesma coisa, no lugar do b é menos 6. Quem que é o a? O a é esse valorzinho aqui, né? Que seria o 1, certo? Então no lugar do a joga 1. E o c é o 5. E aqui o a é 1. Lembrando da nossa forma genérica, né? Que é sempre essa. E galera, ó, uma coisa que vocês têm que tomar muita atenção é o seguinte. Nunca se esqueçam, por exemplo, o b, ele é menos 6. Mas tem um menos multiplicando b, então fica menos que multiplica menos 6, tá? Eu, quando estava preparando essa aula, eu errei essa conta aqui, por desatenção. Eu deixei só menos 6, não é menos 6. Menos que multiplica menos 6 vai dar mais 6, certo? Então, aqui estão os valores que eu joguei, né? O a é 1, o c é 5, o b é menos 6, o a é 1. Resolvendo vai dar 6, né? Menos com menos dá mais. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos dá mais. 6 vezes 6 dá 36. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 5 dá menos 20, tá? Porque é menos com mais dá menos. Então, 36 menos 20 dá 16. E agora é a hora que divide. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, pode ser tanto mais 4 quanto menos 4. Essa raiz aqui, porque 4 vezes 4 dá 16. E menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Então, acertando os dois valores, eu posso considerar que o x1
é quando for positivo. Então, x1, 6 mais 4, dividido por 2, dá 10, e meu x1 vale 5. Então, o primeiro valor, que é qual o valor de x que o y vale 0 é 5. E o segundo valor é aceitando que o menos 4. Então, 6 menos 4 dá 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Tá? Então, eu tenho o quê? Que meu x1 é igual a 5 e meu x2 igual a 1. E as coordenadas, né, que seriam os pontos onde as minhas raízes são essas daqui, tá, galera? x1 igual a 5, x2 igual a 1. Aqui as coordenadas, né? Que o x é 5 e o y é 0. Aqui o x é 1 e o y é 0. Sempre as raízes da equação, o y vai ser 0, tá, galera? Não se esqueçam disso. Agora, fazendo essa a alternativa B, né, da questão, é a mesma ideia, tá? A gente vai jogar os valores aqui. Então, aqui no lugar do B vai entrar o 12, certo? Aqui também. No lugar do A vai entrar o 2, tá aqui. E no lugar do C vai entrar o 18, tá aqui. E aqui no lugar do A vai entrar o 2, que tá aqui. Então, a gente vai fazer essas mesmas contas. E observe o seguinte, aqui deu 144 menos 144, ou seja, dá 0, certo? Então, o delta é 0. E raiz de 0? Raiz de 0 é 0, certo? Porque 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, aqui, ó, não vai ser nem mais e nem menos, porque aqui vai ser 0. Então, aqui tudo vai sumir, ó. Vai ficar 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, observe que essa segunda função aqui só tem uma raiz, que é 3. Então, a resposta aqui é x igual a 3, que é a nossa única raiz da equação. O único zero da equação. A título de curiosidade, a coordenada seria 3 e 0, tá? Agora, a alternativa C é o seguinte. Mesmo esquema, tá? O B vale menos 2, então aqui está menos 2. O A vale 1, tá aqui. E o C vale 3, beleza? Fazendo a conta, deu o seguinte. 4 menos 12. Aqui, então vai dar raiz de menos 8. E o que a gente faz aqui? Não existe raiz de número negativo. Por que não? Porque raiz só dá para ser de número positivo. Porque, quanto que é a raiz de 8? Raiz de 8 é 2,82. Se vocês fizerem a calculadora, vão descobrir. Então, se fosse positivo, então 282 vezes 282 vai dar 8. Não é a nossa resposta. Se fosse menos 282 vezes menos 282, menos com menos vai dar mais, também vai dar 8. Ah, professor, então se fosse... Mas eu sei a resposta, então é só fazer mais 282 menos 282. Daí vai dar menos 8. É legal, só que eu tenho que multiplicar sempre pelo mesmo número. Então, ou é mais com mais ou menos com menos. Por quê? Porque aqui eu estou multiplicando números diferentes. Aqui eu estou multiplicando número positivo com número negativo. Não posso. Então, raiz de número negativo não existe. Se não existe raiz de número negativo, né? Ou seja, a raiz de menos 8 não pertence aos reais, porque não existe uma resposta para essa nossa conta aqui, ó. Se não existe uma resposta para nossa conta, significa o quê? Que essa função não possui zeros, ela fica flutuando. Aqui está o nosso eixo x, o eixo y, e a nossa função aqui está flutuando. Tá? E como que eu sei que ela está com a cavidade da boca voltada para cima? Porque o nosso A é positivo. Beleza? Então, só a partir do delta, a gente já consegue descobrir quantas raízes tem a equação. Se o nosso delta for maior que zero, a gente tem duas raízes, dois zeros da equação. Delta igual a zero só tem uma raiz, um zero, né, da equação. E delta menor que zero, ou seja, nosso delta negativo, a nossa função não possui zeros ou raízes, tá? Que, no caso A,
o delta deu maior que zero, então gerou duas respostas, né? Mais e menos, e está aqui as nossas duas saídas. No caso B que a gente fez, o delta deu igual a zero, então tudo isso aqui sumiu e gerou uma resposta só. Em nosso caso C, o delta deu menor que zero, não dá para fazer essa conta aqui, então delta menor que zero significa que a função não possui zeros, beleza? E agora, galera, essa última questão aí, eu não vou passar a resolução para vocês, tá? Só vou passar a resposta, ou seja, eu aconselho vocês pausarem aí, tentem fazer, depois vocês confiram se a resposta deu certo, tá? Que a resposta é o seguinte, essa primeira alternativa A, fazendo a fórmula do Bhaskara, a gente vai identificar dois zeros da equação, que seria esse valor aqui, ó, x igual a 2 e x igual a 6, por quê? Porque aqui é o nosso eixo x, ó. Então é onde cruza o eixo x. E a B, se eu jogar na fórmula de Bhaskara, não vai possuir zeros a equação. Por quê? Porque o delta vai dar negativo. E dá pra gente ver aqui, ó. Aqui é o nosso eixo x, ó. Bem aqui, tá? Então ele não encosta o eixo x em nenhum valor. Tá certo? Então a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês aproveitem essa aula. Tentem fazer todos esses exercícios aí. E qualquer dúvida, galera, tem o AVA, tá? Me mande mensagem pelo AVA. Podem também me mandar mensagem via representante, que o representante tem o meu contato. Também, se vocês, caso não estão com acesso ao AVA ainda, também pode me mandar mensagem por e-mail, tá? E também aceito dúvidas, também aceito sugestões de como que eu posso melhorar nossas aulas online, porque eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar online, tá? E é isso aí. Obrigado a paciência de todos aí.